No primeiro vídeo, nós vimos o transporte de um soluto por vez, tá? Isso é comum nas células, é o chamado uniporte ou monotransporte, quando as proteínas transportam um elemento de cada vez. Entretanto, existem proteínas que têm, proteínas transmembrana que têm a habilidade de transportar mais de um elemento simultaneamente. É o chamado transporte acoplado. Nesse caso do transporte acoplado, a proteína tem sítios de ligação para diferentes solutos. Como nós estamos vendo aqui no exemplo da esquerda, os dois tipos de solutos, o sódio e o aminoácido, eles estão atravessando a membrana no mesmo sentido. Opa, agora sim, no mesmo sentido. Então, do extracelular para o intracelular, a proteína recebe o aminoácido e recebe os íons de sódio e o transporte ocorre. Esse transporte, onde os dois elementos são transportados no mesmo sentido, é chamado de symporte ou cotransporte. Já no sistema da direita, os elementos são transportados em sentidos opostos. Então, enquanto o sódio está entrando na célula, o aminoácido está saindo. Esse transporte é o chamado contratransporte ou antiporte. Bom, uma característica fundamental dessas proteínas de transporte acoplado é que elas não vão funcionar se apenas um dos elementos estiver presente, tá? A alteração de conformação da proteína só ocorre quando todos os elementos estão ligados nos respectivos sítios. Bom, no primeiro vídeo nós falamos sobre os canais iônicos, né? Proteínas transmembrana específicas para um determinado tipo de íon e que vão atuar sempre na difusão facilitada, o transporte passivo, então sem gasto de energia a favor do gradiente. Existem diferentes tipos de canais iônicos. Canais que são regulados por voltagem, quer dizer, quando mudam as cargas da superfície da membrana aqui, o canal abre ou fecha, tá? Existem os canais dependentes de um ligante químico. Então o canal está fechado, na presença de uma molécula que venha do extracelular, ele abre. E em outros canais, o ligante é disponibilizado no meio intracelular para que ele possa abrir. E existem também canais que são acionados mecanicamente, certo? Bom, todos eles só alternam entre os estados aberto e fechado. Todos eles são exclusivos para um determinado tipo de íon. E essas possibilidades aí, por ligante ou por voltagem, são para que a célula tenha diferentes condições de regular os seus processos. Então aqui temos dois esquemas ilustrando o canal iônico. Por que o canal iônico é exclusivo para um determinado tipo de íon? Porque aqui na entrada do poro existem alguns aminoácidos da estrutura da proteína, né, a estrutura terciária da proteína, que vão favorecer aí a atração pelo íon específico. Tá? Então, a carga desses aminoácidos, a distância com que eles estão colocados, tudo isso interfere, formando aí o que nós chamamos de filtro de seletividade. Vários canais têm inclusive estrutura quaternária, tá? Formado por diferentes subunidades proteicas. Já as bombas, existem bombas acionadas pelo ATP, como eu comentei com vocês no primeiro vídeo, existem bombas que retiram energia da luz e existem bombas que atuam no transporte acoplado, onde o gradiente de um elemento vai favorecer o transporte do segundo elemento. Então, um elemento que está em maior concentração aqui desse lado vai entrar, fazendo com que esse outro elemento saia contra o seu gradiente de concentração aqui. Para que esse processo aconteça, para impulsionar esse amarelo aqui contra o gradiente de concentração, a diferença do gradiente do vermelho precisa ser maior. Eu vou dar um exemplo disso mais à frente. Bom, estamos falando em gradiente de concentração
Mas é importante também lembrar que muitos desses elementos que eu estou comentando têm uma carga. E nesses casos, além da concentração, que é o gradiente químico, precisamos observar também o gradiente elétrico. Então aqui na primeira parte da figura, tá? A membrana não está polarizada, não tem carga na superfície da membrana. Então não há o que nós chamamos de potencial de membrana. Então apenas o gradiente de concentração vai determinar o fluxo desse elemento do exterior para o interior da célula. Nesse caso aqui, a superfície interna da membrana está carregada negativamente em relação à superfície externa, que está carregada positivamente. Logo, além da diferença de concentração impulsionando esse elemento a entrar na célula, há também a atração das cargas positivas pelas negativas do interior e a repulsão das positivas pelas positivas aqui no exterior. Então a força elétrica é um componente a mais aqui, por isso que a seta indicando o transporte está maior que no primeiro caso. O transporte aqui vai ocorrer com maior velocidade e com maior expressão. Já no terceiro caso, a concentração está favorecendo a entrada do elemento, mas a posição das cargas da membrana está dificultando, porque é uma partícula com carga positiva, que vai deixar a superfície da membrana que está carregada negativamente, pela qual ela tem atração, para entrar num ambiente que também está carregado positivamente, como é a natureza dela. Então aqui haverá uma certa repulsão. Nesse caso, se a diferença de concentração for bem significativa, haverá o transporte, mas ele será com menor expressão do que se a membrana estivesse neutra ou mesmo com a polaridade favorecendo. Então, normalmente vocês vão ouvir falar o termo gradiente eletroquímico, que ele já engloba a parte elétrica e a parte química. É possível calcular esses gradientes para estimar a velocidade de fluxo, tudo isso a partir dos dados de concentração e etc. Bom, transporte ativo primário e secundário. O transporte ativo primário é aquele transporte em que a bomba ela retira energia diretamente da molécula do ATP. Então ela precisa ter, a proteína, né, bomba, precisa ter o sítio de ligação para o soluto a ser transportado e um sítio de ligação para o ATP. Nesse caso aqui, é a proteína bomba mais famosa que se conhece, aí, bomba de sódio e potássio. Ela é uma proteína que atua no contratransporte, então ela vai exportar sódio, lembrando que a concentração de sódio no extracelular é 10 vezes mais alta do que no intracelular, então ela está jogando aqui 3 sódios para onde já tem muito, no extracelular, ao mesmo tempo em que ela importa 2 íons de potássio, sendo que a concentração do potássio é muito alta, maior, né, no intracelular do que no extracelular. Então os 5 íons aqui, 3 de sódio saindo, 2 de potássio entrando, todos eles estão sendo mobilizados contra o gradiente de concentração, às custas de uma molécula de ATP, que será hidrolisado, liberando adenosina difosfato e mais um fosfato inorgânico. Essa bomba ela consome muita energia para manter o gradiente de sódio mais concentrado no extracelular. Então essa bomba funciona para manter a alta concentração de sódio no extracelular. Por que essa alta concentração é importante? Porque muitos dos elementos que são absorvidos pelas células, eles são absorvidos no SYM-porte acoplado com sódio. Então aqui eu tenho o exemplo de cotransportadores, né, vão atuar no cotransporte, no SYM-porte, de sódio com glicose. Então percebam que os sítios de ligação do sódio e da glicose estão todos no mesmo lado da proteína. Quando eles estão voltados aqui para o extracelular, o sódio e a glicose vão ocupar os sítios de ligação e não há mais a presença do ATP. A glicose vai ser importada aqui contra o seu gradiente de concentração. Ou seja, mesmo que já tenha um pouco de glicose no citosol, o mínimo que tenha do lado de fora vai conseguir entrar contra o seu gradiente se a diferença de concentração de sódio for maior do que a diferença de concentração de glicose. Tá? Então, a glicose entra no transporte ativo, impulsionada pelo gradiente eletroquímico de sódio. A energia para o fluxo
para o influxo aqui de glicose vem do sódio. E por sua vez, o gradiente de sódio foi gerado por uma bomba impulsionada por ATP. Por isso que esse transporte ativo é denominado de secundário. Por fim, as aquaporinas. As aquaporinas são canais que permitem a passagem de moléculas de água em grande quantidade, tá? E impedem a passagem de íons. Não passam íons pelas aquaporinas. São aí um dos últimos transportadores a serem descobertos. Tá? Estão presentes em alguns tipos celulares, como por exemplo as células epiteliais do rim, em que a reabsorção de água é fundamental para o organismo. Então, esses todos são aí os transportadores de membrana. Os principais processos vocês observaram nesses dois vídeos. Transporte passivo, com difusão simples e facilitada. Transporte ativo. O transporte acoplado, tá? Contratransporte e cotransporte. O transporte ativo primário e secundário. Osmose, a gente deu uma olhada. E aquaporinas. Isso aí, esse material, como eu falei no primeiro vídeo, vocês podem encontrar no livro Biologia Celular e Molecular do De Robertis, capítulo 3, sessões 9 a 19, um trecho curto aí. Esse livro está no minha biblioteca, no sistema de bibliotecas do Pérgamo, na base de dados, na base de e-books. Realizem a atividade avaliativa que nós colocamos lá para essa semana e até a próxima.